A paz do Senhor, irmãos, vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo em casa, que o Senhor abençoe poderosamente as suas vidas essa noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Primeiro nós vamos ler do 7 ao 13. Do 7 ao 13. Antes de ler, eu queria explicar o contexto aqui. Não vou falar sobre Agar nessa palavra, né? Mas a história dela tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar essa noite, que é o nosso tema, que você não é invisível. E Agar, para quem não conhece a história, era serva de Sara, esposa de Abraão. E nesse texto aqui que eu vou ler, Sara já tinha dado a sugestão a Abraão de gerar um filho com a sua serva, uma vez que ela já era uma pessoa idosa, não tinha tido filhos até então. Abraão também já era idoso, e Deus tinha feito a promessa de dar a eles uma descendência. Então ela teve a ideia de que Abraão tivesse esse filho que Deus tinha prometido com a sua serva Agar. E quando Agar concebe, Agar começa a desprezar Sara. E Sara fica muito indignada, reclama com Abraão, e Abraão diz: a serva é sua, faz o que você quiser. E ela maltrata Agar, e Agar foge. E é o texto que nós vamos ler agora, né? Quando ela foge da presença de Sara. E depois, mais à frente, nós vamos ver que ela tem o filho, que é Ismael, e Abraão concebe com a sua esposa o filho que Deus tinha prometido, que é Isaac. E quando as duas crianças crescem, né, quando Ismael já era grande, né, e Isaac depois nasce, a Sara diz para Abraão que não queria que o filho da escrava herdasse junto com o filho dela. E Abraão, com muito pesar no coração, né, porque lógico, amava já o menino, era seu filho, ele despede Agar com a criança para que eles vão embora, né? Não tinha condições de permanecer ali. Aquilo ali foi um erro, né? O nascimento de Ismael, um erro no sentido de que Deus não tinha planejado aquilo. Mas uma criança nunca é um erro. E, novamente, Agar sai meio errante. Nós vamos ver aqui que Deus novamente vai ao encontro dela e fala com ela, né? Então, vamos ver primeiro esse texto aqui, de Gênesis 16, de 7 a 13. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus que me vês. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? E agora o 21, a partir do versículo 14, que é esse outro momento em que ela já teve o filho, e Sara não quer que as duas crianças herdem a herança de Abraão. E que Abraão manda ela e o filho embora, a partir do versículo 14, 21 a partir do 14. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada
e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Senhor querido, nós te agradecemos pela tua palavra. E oramos para que, em nome de Jesus, o Senhor se mova nessa noite, falando aos nossos corações, iluminando os olhos do nosso entendimento e nos dando crescimento, Senhor, aperfeiçoamento e maturidade através da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nos ouve aqui no culto e em suas casas, que o teu Espírito tenha o poder de alcançar seus corações, de tocar, Senhor, de uma forma específica a necessidade de cada um, ministrando, Senhor, tua vida, a vida que procede de ti, ministrando transformação, Senhor, cura e libertação de acordo com o teu propósito. Nós oramos para que o Senhor nos guarde, nos cubra com o teu precioso sangue, nos cerque com a presença dos teus anjos neste lugar e somente o teu Espírito Santo, Senhor, tenha a liberdade de ministrar neste momento em nossas vidas. Amém. Então, nós vemos aqui que Agar, embora fosse uma serva, e principalmente naquela cultura, naquela época, um servo não era ninguém. Uma mulher já não tinha muita proeminência, né? Uma mulher que era serva, ela não tinha autoridade sobre a sua própria vida, sobre os seus filhos. Então, aqui Agar foi feita, né, de um instrumento de concepção e depois maltratada pela sua senhora e foi mandada embora. E, como eu disse, eu não vou falar sobre ela, eu vou falar sobre o assunto da invisibilidade, né? Agar era uma pessoa invisível naquela época e naquela cultura. E eu tenho, durante esse período de pandemia, eu acompanho muitas ONGs de animais, né, abandonados, animais maltratados, e eu percebi que todas as pessoas que cuidam desses animais usam esse termo, dizem que eles são invisíveis. E desde o dia que eu vi a primeira vez isso, Deus começou a ministrar ao meu coração a respeito disso, né? Foi de onde veio essa palavra. Porque esses animais, né, maltratados, eles parece que as pessoas passam por eles e não conseguem vê-los. Eles estão com fome, estão com frio, estão com doenças, né? E a maior parte das pessoas simplesmente ignora a existência deles. E, infelizmente, essa invisibilidade faz parte também da condição humana. Não é só os animais que são tratados dessa forma, né? E por que muitas pessoas se sentem invisíveis? Muitas pessoas percebem que passam pela vida como se elas fossem invisíveis. E isso começa lá na nossa infância, né? A maior parte dos nossos problemas começa lá. Quando as pessoas, né, que foram destinadas por Deus para nos proteger, cuidarem de nós, cuidarem do nosso desenvolvimento, estavam muitas vezes ocupadas demais com outras coisas para nos enxergarem de fato. E eu sei muito bem disso que eu vivi num lar assim, né? Eu vivi num lugar que tinha muitas brigas, acho que eu já falei isso para vocês. E brigas diante de crianças causa muita insegurança, causa muito medo, né? E eu cresci, eu era muito tímida quando eu era criança, muito retraída, né? Muito medrosa, tinha muito medo.
E eu sei que isso são consequências de coisas que eu vi, coisas que eu ouvi, coisas que eu passei, né? Coisas que eu sofri dentro do meu lar, da minha família. E eu sei que todo mundo ali era muito bem intencionado. Mas ser muito bem intencionado muitas vezes não basta, né? Nós precisamos saber qual é o nosso papel e desempenhá-lo. E nós percebemos que isso acontece demais na nossa sociedade. E isso também não acontece só nas classes sociais mais baixas, né? Acontece em todas as famílias, em todos os lugares, porque nós perdemos, né, na caminhada da sociedade, pelas eras, né, foi perdida a percepção do papel de pai, de mãe, o papel da família na construção do caráter, da personalidade, da autoestima e da autoimagem de cada ser humano. Deus criou tudo da forma correta, né, para que tudo funcionasse e fluísse da forma correta, mas os homens se envolveram com coisas diferentes, né, abriram mão dos seus papéis para irem em busca de coisas que não levam a lugar nenhum, né, e isso acontece dentro de todas as casas, todas as famílias, em um grau maior ou menor. E há coisas muito sérias, né, que estão acontecendo com as crianças dentro dessas casas. Nós muitas vezes vemos no noticiário, né, na televisão, coisas seríssimas acontecendo. E parece que elas são invisíveis, né? As pessoas que estão ali ou não veem, ou fazem de conta que não veem. Então, esse sentimento de invisibilidade nos acompanha desde a nossa infância. E, infelizmente, porque a gente se sente assim, no decorrer da vida, as pessoas vão nos tratar assim, né? Vão nos tratar como se a gente fosse invisível. A gente vai passar a vida se sentindo assim. E sem esse senso de que alguém cuida de nós, que alguém se importa conosco, de que o nosso sofrimento tem importância para alguém, um senso de desvalor, de que não somos nada, de que não temos propósito, de que não vamos construir nada, de que nada que fazemos dá certo, né? E, infelizmente, a gente como pastor sabe disso, muita gente dentro da igreja se sente assim também. Não deveria se sentir, mas se sente. E, em função disso, que eu estou ministrando essa palavra, é aquilo que Deus falou primeiramente comigo, né, e quer falar com você essa noite. Na verdade, quem deveria cuidar de nós, está tão perto de nós, mas não nos enxerga, não nos vê. Mas eu queria, em primeiro ponto dessa palavra, que você entendesse que Deus te vê. Fala para a pessoa que está pertinho de você aí, Deus te vê. Nós vemos que aqui Agar, aquela sociedade, ela não era nada, não era ninguém. Mas Deus se deu ao trabalho, porque esse anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento em algumas situações, é o Filho de Deus antes dele se tornar homem, né? Antes dele assumir uma natureza humana. E ele se dá o trabalho de ir ao encontro de Agar, né, que fugiu com medo do que Sara pudesse fazer com ela, e esse anjo fala com ela, né, o anjo do Senhor. Ô Agar, onde você vai? O que você está fazendo? Eu estou fugindo da face da minha senhora, tal. Não, volta para lá, humilha-te debaixo da mão dela. E ele faz uma promessa, que o filho, né, que ela tinha gerado, seria pai de muitas nações. Nós sabemos que Ismael, que foi esse primeiro filho de Abraão, ele foi pai das nações árabes, né? Também 12 nações, assim como as tribos de Israel. E ele foi um grande homem também, né? Da semente de Abraão. Então, Deus se deu ao trabalho de ir ao encontro de uma serva, que não era nada nem ninguém, e falar com ela, e lhe dar uma direção no meio daquela tribulação que ela estava vivendo, no meio daquela angústia daquele momento, e fazer promessas a ela. Então, mesmo quando ninguém nos vê, Deus nos vê. Mesmo naqueles lugares mais escondidos, em que sofremos sozinhos, Deus te vê. E essa verdade é libertadora para as nossas vidas. Eu queria que vocês abrissem comigo
ou lessem aqui, né? Quem não quer abrir, em Salmo 33, do 13 ao 14. Do 13 ao 14. O Senhor olha desde os céus, obrigada, e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Você sabia disso? Que Deus olha dos céus e está vendo todos os filhos dos homens, todas as pessoas. Mesmo aquelas que nós muitas vezes passamos por elas e não as enxergamos. Mas Deus as vê. Deus se importa com elas. Deus para tudo para ir ao encontro de uma dessas pessoas que está sofrendo, que está em uma angústia muito grande. E, como diz o versículo 14, da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Às vezes a gente tem uma noção assim, evangélica, meio egoística, que Deus só olha para nós, que somos filhos dele, né? Que nascemos de novo e que recebemos a graça de nos tornarmos seus filhos. Mas não é verdade. Deus olha para todas as pessoas. Todas elas têm valor e são importantes para ele. Vamos ver também em Hebreus 4:13. Diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, não tem nenhuma criatura encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então, apesar dessa invisibilidade tem sido causa, né, no decorrer dos tempos, de muitos problemas emocionais, muitas síndromes, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, né, muitas doenças que atacam nossa alma. Pessoas têm depressão por causa disso, e muitas vezes, né, como tem acontecido nos últimos tempos, elas tentam até o suicídio. Esse sentimento de não ser ninguém, de não ser nada, de não ter valor nenhum, de não saber para que nasceu, para que propósito está vivendo, né? É uma coisa tão esmagadora que muita gente se suicida. E vocês sabem que muita gente tem se suicidado também dentro da igreja evangélica. Muitos pastores, muitas pessoas, às vezes têm até cargos, ministérios, né? Porque isso tudo não preenche a necessidade que nós temos de termos valor, de sermos cuidados, de sermos protegidos, de que alguém, de fato, deu o devido valor à nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas, elas começam a fazer parte de uma igreja, de um grupo, a participar desse grupo, mas o que falta é um encontro com a presença de Deus. Muitos de nós, talvez nunca tenhamos tido um encontro com a presença de Deus. Porque essa presença é uma coisa tão real, é uma realidade tão impactante, que ela muda a história da nossa vida. E eu me lembro que mesmo antes de eu me converter, entregar minha vida para Jesus, saber que eu tinha nascido de novo, que eu era filho de Deus, lá na minha infância, em meio a todas aquelas situações que eu vivi, eu comecei a falar com Deus. E à medida que eu falava com Ele, Deus se revelava a mim. E quanto mais Ele se revelava a mim, mais Ele me direcionava e me dava segurança. Mas eu ainda não tinha uma revelação clara dEle, da obra que Jesus tinha feito na cruz, mas eu sabia que havia um Deus. E que se as pessoas, os seres humanos, que deveriam cuidar de mim, me proteger, me transmitir esse senso de valor, essa autoestima, essa autoimagem tão necessária para que sejamos pessoas saudáveis, eu sabia que Deus poderia fazer isso por mim. Então, eu tive um encontro com a presença de Deus muito cedo na minha vida, de falar com Ele e saber que Ele me ouvia.
de falar com ele e esperar que ele me desse direções em todas as áreas em que eu precisava de direção. E eu não podia contar com outras pessoas. E isso foi devolvendo para mim a espontaneidade, a alegria, a segurança, né? Coisas que a minha infância tinha me roubado. E para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Eu me lembro sempre de uma historinha que foi contada pela Valnice, Mil Homens. Eu não lembro dos detalhes dessa história, eu lembro assim do tanto que ela me impactou. Que ela fala de uma pessoa, de uma moça, que ela tinha sofrido um trauma muito grande de ver o seu gatinho ser atropelado, e ela cresceu com esse trauma, e isso afetou muito a vida dela. E um dia, quando ela se converteu, aceitou Jesus na sua vida, e ela estava sendo ministrada, ela teve uma visão. E ela voltou para aquele momento em que ela presenciou aquela tragédia, ela era criança, né? E aquilo assim, pela cena que ela viu e o que o gatinho significava para ela, ela foi muito traumatizada. E ela viu naquele momento, antes do carro atropelar o gatinho, Jesus se aproximar, pegar o gatinho no colo e dizer: você deixa eu cuidar dele, até que você possa cuidar de novo, né? E ela disse que isso curou aquele trauma. Que a presença de Jesus ter entrado naquele momento e ter tirado o gatinho daquela cena e ter levado ele consigo, né? Tirou o poder daquele trauma que tinha machucado e ferido tanto ela. Então, nós temos que, na nossa conversão, quando a gente entende que Deus nos vê, a gente também tem a consciência de que, mesmo antes da gente entregar nossa vida para Ele, Ele esteve presente em muitas situações da nossa vida. Eu me dei conta de inúmeras situações em que eu percebi que Ele estava lá. Ele não tinha a liberdade de interferir na nossa história, porque nós ainda não éramos filhos. Você se torna filho de Deus quando você recebe Jesus em sua vida como Salvador e nasce de novo. Nem todo mundo é filho de Deus, como se diz por aí. Em João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é um poder que recebemos, uma legitimação de adoção quando nós cremos em Jesus, a saber, os que creem no seu nome. Então, até então, nós não somos filhos. Então, Deus não tem a liberdade de interferir diretamente na nossa história, como Ele tem a liberdade de interferir na vida dos seus filhos. E é que nem você vê o filho do teu vizinho sofrendo, apanhando, sendo espancado e coisa e tal, você não tem uma liberdade de interferir diretamente naquilo. Embora você se importe, embora você queira fazer alguma coisa, porque as autoridades legítimas sobre ele são seus pais. E também Deus esteve presente no curso de toda a nossa história. Mas, muitas vezes, Ele não pôde ir além porque nós não éramos seus filhos. Mas Ele sempre estava lá. Sempre Ele te viu. E muitas vezes você pode ter certeza, Ele te livrou do pior. Ele te guardou de que algo pior acontecesse. Embora talvez o que tenha acontecido você possa achar que foi assim muito ruim. Então a consciência dessa presença, que muitas vezes esteve ali, sem você estar consciente dela, vai nos curar, vai nos libertar, vai restaurar a nossa alma, vai nos trazer a alegria perdida, vai fazer com que situações traumáticas possam perder o peso que elas têm sobre a nossa vida. Então você, como cristão, precisa ter um encontro com essa presença. Você precisa ter a consciência dessa presença. Que Deus não somente olha para todas as pessoas, mas que Ele esteve ao seu lado em muitos momentos em que você não tinha percepção disso. E te livrou de coisas muito perigosas, muito sérias, né? Eu digo assim, essa semana mesmo eu disse para a Gi, disse para o Joe, eu digo muito para as minhas meninas, né? O bebê, ele é muito protegido, né? Eu creio que anjos cuidam dos bebês, porque acontecem coisas com eles que a gente percebe que são sobrenaturais. E você fala, um descuidinho meu fez com que algo acontecesse e não foi pior, por quê? Porque alguém estava cuidando deles, né? Eu lembro de muitas situações na infância dos meus filhos. E a gente às vezes vê um acidente de carro, lá o bebê sai voando pela janela, daí a pouco alguém encontra ele chorando lá no meio do mato inteirinho, não teve nenhum arranhão, né? Isso é sobrenatural. Por quê?
Porque Deus está acompanhando, né? Ele está cuidando, a presença dele está lá. E mesmo em situações, em lares muito críticos, Deus está preservando, né? Guardando de muitas coisas. E, em segundo lugar, Deus não somente nos vê, mas Ele nos vê com um propósito. Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente também veja. Né? Foi o que aconteceu com Agar. Agar, quando Abraão a despede com o filho, dá um pouco de provisão, mas acaba logo, né? Acaba a água, e ela se senta longe do menino e começa a chorar. Mas aí esse anjo de novo se aproxima dela, né? E fala com ela, repete a promessa que tinha feito, de que aquele homem seria um grande homem, que ele não o deixaria morrer ali. Apesar da sua senhora e o seu senhor, que eram um homem e uma mulher de Deus, né? Estarem fazendo isso com ela, mas Deus se importava com ela. E Deus abre os olhos de Agar para que ela veja. E a primeira coisa que ela vê é o quê? O poço. Ela estava chorando e tinha um poço ali. Ela não estava conseguindo ver aquele poço. E ela enche o odre de água, dá de beber àquela criança e ela caminha com ele, né? E eles têm um destino definido e ele se torna de fato tudo que Deus tinha prometido. Então Deus tem o propósito de nos fazer ver aquilo que ele vê. Entenderam? Vamos abrir aqui em um texto, Lucas 10, 30 a 37, muito conhecido, mas que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Lucas 10, do 30 ao 37. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Então, nós vemos que esse samaritano foi o único que viu, de fato, aquele homem que foi espancado, ficou jogado ali meio morto, né? E passou ali o sacerdote e o levita, que eram 2 o quê? Religiosos, pessoas que andam perto de Deus. Como eu disse de Abraão e Sara, um homem e uma mulher de Deus, né? Mas que despediram a serva e, a ponto dela morrer pelo caminho junto com o filho, não tiveram a compaixão e a misericórdia, né? Que deveriam ter. E aqui o sacerdote estava ocupado demais, viu, fez que não viu, passou de largo. O levita também estava ocupado demais, viu, fez que não viu, passou de largo. E o samaritano, e Jesus usou bem a figura do samaritano, que era uma pessoa que o judeu detestava. Ele disse que ele parou e chegou até o homem e moveu-se de íntima compaixão. Então, ele tinha um coração diferente do sacerdote e do levita. Ele tinha empatia pelo sofrimento daquele homem. E também teve atitude. São 2 coisas que muitas vezes faltam ao cristão. Parece que a gente acha, eu vou para o céu, o mundo inteiro não interessa o que vai acontecer com ele, né? E nós passamos por pessoas o tempo todo que estão necessitando de alguma coisa, necessitando de algum tipo de ajuda, necessitando muitas vezes de uma palavra, de um sorriso, de uma atenção, né? E nós muitas vezes somos covardes, a gente faz de conta que não vê. E aquela pessoa se sente mais invisível do que ela estava se sentindo.
Às vezes é alguém dentro da nossa casa. Às vezes é o nosso filho, nossos pais, nosso cônjuge. A gente faz que não vê a necessidade. Porque muitas vezes ver a necessidade vai dar trabalho, como deu trabalho para o samaritano. Ele possivelmente, como sacerdote levita, estava indo para algum lugar fazer alguma coisa. Ele não estava só passeando por ali. E viu um homem. E quando ele viu, ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele mostra um coração parecido com o de Jesus. Jesus muitas vezes estava caminhando e aquela mulher que tinha o fluxo de sangue toca nele e ele para. Quem me tocou? Para tudo que ele estava fazendo para dar atenção para uma pessoa, para uma necessidade que cruzou o caminho dele. E o samaritano fez exatamente isso. Ele não somente teve compaixão, ele tinha na sua bagagem duas coisas importantes que o cristão deve ter o tempo todo, que é óleo e vinho. O vinho é o poder da cruz, é o poder do sacrifício. Isso pode resolver qualquer problema de qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. Você pode estender a sua mão e Deus vai prover para ela uma solução, porque Deus quer alcançá-la. Assim como um dia Deus te viu, Ele agora quer que ela entenda que Ele a vê. E Ele muitas vezes vai usar a nossa vida para mostrar isso para ela. Que o sofrimento dela, a necessidade dela é importante para nós. Então Ele tinha o vinho e Ele tinha o óleo também, que é um símbolo do Espírito Santo, da autoridade que foi delegada para a igreja, do bálsamo que o Espírito Santo significa, a fonte de vida que nós podemos oferecer para qualquer pessoa que cruza o nosso caminho. Então, ele tinha isso na bagagem, que foi o que serviu para fazer os primeiros socorros. Mas ele não somente usou isso e falou, você fica aí que daqui a pouco passa alguém que vai te ajudar, Ele colocou aquele homem no seu cavalo, levou para uma estalagem, entregou ali para o dono da estalagem, deu dinheiro para ele, disse, quando eu voltar, eu te pago tudo que você tiver gastado a mais. E Jesus disse, quem foi o próximo daquele homem? Foi quem usou de misericórdia. Então, nós somos chamados como cristãos a usar de misericórdia com as pessoas, porque um dia Deus usou de misericórdia conosco. Então, da mesma forma como Ele nos viu, Ele te leva a ver. Mas nós muitas vezes somos muito acomodados, muito covardes, ou muito voltados para nós mesmos, muito egoístas, para a gente ir ao encontro da necessidade das pessoas e fazer o que for necessário para resolver o problema. É lógico que é Deus que vai resolver o problema, mas você foi escolhido como um instrumento dele. Parabéns. E você use isso de forma abundante, porque Ele abriu a despensa do céu para que você use o que for necessário para alcançar a vida e o coração das pessoas e para que essas pessoas também se tornem filhos de Deus como um dia você se tornou. Eu quero ler em 2 Coríntios 1:4, um outro texto. Eu vou ler o 3 também, para fazer sentido. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso aqui é tremendo. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Como é maravilhoso conhecer a Deus. Quando você sabe que Ele te vê, mesmo que o teu problema passe despercebido para a maior parte das pessoas que está à sua volta, você sabe que não passa despercebido para Ele. E Deus quer te consolar, Deus quer te curar, Deus quer resolver o seu problema. E isso tem um propósito. Porque o dia que você encontrar alguém com o mesmo problema que você vai ter algo a dizer, você vai ter algo a dar a ela. É o que diz aqui, que com a mesma consolação que nós somos consolados da parte de Deus, nós podemos oferecer consolo para as pessoas. Eu sempre digo, eu não posso ajudar um viciado em drogas, porque eu nunca fui viciado em drogas. Eu não sei como essa pessoa se sente, eu não sei
qual o problema que se passa na vida dela, qual é a luta dela, né? Mas eu tenho uma dor no meu coração por crianças, porque eu fui uma criança que passou por alguns problemas. Então, dói o meu coração quando eu sinto que uma criança... eu oro, gente, todos os dias por crianças que são abandonadas, por crianças que são negligenciadas, maltratadas, por crianças que são abusadas, molestadas, por crianças que sofrem todo tipo de maldade desse mundo, porque o diabo não está destruindo só a vida daqueles pais, daquelas famílias, ele está tocando na vida daquelas crianças para que no futuro delas, elas também sejam pessoas infelizes. Então, quando o diabo toca na vida de uma família, ele não está interessado só naqueles adultos, ele está interessado principalmente naquelas crianças que estão vendo, que estão sofrendo, que estão passando por situações, que estão sendo marcadas pelo inimigo de uma forma muito forte. Então, eu tenho uma dor muito grande por crianças. Por quê? Porque foi essa área que Deus operou na minha vida, foi nessa área que Deus me curou, foi nessa área que Deus entrou, foi nessa área que Deus fez uma grande obra na minha vida. Então, eu sei que crianças precisam de Deus, precisam ter um encontro com a presença de Deus, elas precisam saber que alguém se importa com elas, mesmo que aparentemente ninguém se importe. E elas precisam ser alcançadas por essa graça, por essa presença, em lugares mais terríveis onde ela possa estar. Eu lembro que um dia eu vi na internet eu lembro que eu queria contar para o Jefferson, mas ele falou, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem saber. Só aquelas coisas assim que a gente prefere, já que não fui eu que vi, é melhor eu não ficar sabendo. Eu também sou assim. Você vai me contar, depende do que for, nem me conta, né? Porque tem coisas que doem demais. E eu li, casualmente, fui ler uma reportagem horrível de um lugar, eu sei que é aqui na América do Sul, não lembro mais, que é de fala espanhola, e um lar que acolhia crianças surdo-mudas, e um lar, assim, tipo de um orfanato, né? Mas as crianças não eram órfãs, elas tinham pais, mas elas ficavam internadas ali naquele lugar, e era uma instituição católica. E era horrível o que eles faziam com aquelas crianças. E eu lembro que vários dias eu ia dormir, me deitava e chorava, e chorava, e chorava, sentia aquela dor no meu coração, como se estivesse sangrando o meu coração. E eu transformava tudo aquilo em oração. A gente tem que aprender a transformar nossa angústia em oração. Eu falava, Deus, tem misericórdia de crianças que passam por isso. Tem misericórdia daquelas crianças que passaram por isso, que hoje são adultos que ficaram marcados, né? Mas aquilo, enquanto não saiu aquele peso, aquela dor, aquele fardo, eu não conseguia parar de chorar por aquilo. Eu não queria nem lembrar durante o dia, mas à noite, quando eu me deitava, que eu faço uma oração, né, antes de dormir, me vinha aquilo na mente. E eu orava, e eu chorava, e eu orava, e eu chorava. E era uma dor, que eu sabia que era a dor do coração de Deus, que não queria que a humanidade passasse por essas coisas. Que pessoas indefesas, né, esses invisíveis, esses vulneráveis, que não podem se defender, não podem se proteger, passassem por essas coisas. Então, Deus vai usar você na área em que você foi ferido, mas primeiro Deus tem que te curar. Primeiro você tem que deixar que a presença de Deus cure a sua vida. Que Deus te leve de volta lá no seu passado, onde você foi ferido, marcado, e você seja capaz de liberar perdão, e você seja capaz de perceber a presença de Deus ali ao seu lado, mesmo quando você ainda não tinha esse entendimento, essa percepção, e ser grato a Deus, porque um dia a graça dele alcançou sua vida, e permitir que ele entre no seu coração, nas suas memórias, nas suas lembranças, e cure você. Para que ele possa fazer de você um instrumento para curar outras pessoas que passam pelos mesmos problemas, que sofrem aquilo. Você pode dizer, eu sei como você se sente. Eu sei o que aconteceu com você. Né? Parece que eu sinto o medo, a insegurança dessas crianças. É uma coisa que mexe muito comigo. E todo dia eu oro por crianças que estão em orfanatos, crianças que estão em lugares às vezes inacessíveis, que as pessoas não veem, mas Deus vê. Deus sabe, Deus se importa e Deus quer mudar a história deles. Deus quer entrar na história deles. Deus quer escrever a história que ele sonhou. E nós precisamos usar essa consolação com que Deus nos consolou para consolar outras pessoas.
Eu lembro que recentemente nós estávamos na praia e nós estávamos tomando sorvete numa sorveteria alta, assim, toda de vidro. E eu olhei, aquele dia tinha parado de chover, né? Que nós pegamos uns dias ali que só choveu. E como nós saímos, muita gente saiu, estava assim um movimento muito grande ali pelos calçadões. E quando eu olhei, eu vi duas pessoas, um homem e uma mulher, mexendo no lixo. E aí eu fiquei olhando para aquilo, né? E eu vi que ele pegou alguma coisa do lixo, deu para ela e começou a comer. E aquilo me deixou assim, o coração partido, né? E eu lembro que eu levantei e fui lá, a Emily foi junto comigo, né? E eu cheguei perto e eu vi que era um homem assim, não estava sujo, não era mendigo, né? Provavelmente passando por uma situação, um momento, né, crítico na vida. Ela parecia que tinha algum problema mental, aparentemente assim. E eu olhei para aquilo, meu Deus, que sentimento horrível. Eu tenho a impressão que esse sentimento é o sentimento que tem no coração de Deus. Lógico que não dentro da nossa limitação humana, né? Mas é o sentimento de dor pela humanidade que sofre. É aquela compaixão que Jesus tinha das pessoas, que fazia ele parar tudo. Fazia com que ele se importasse, com que uma pessoa fosse importante para ele. E eu lembro que eu fiquei tão atordoada. Eu tinha R$20 na minha carteira, eu tirei, dei para ele e falei, moço, por favor, não come lixo. Vai ali no restaurante, pede um marmitex, come um marmitex. Nem sei o que eu falei para ele, de tão atordoada que eu fiquei com aquilo. E eu fui para o apartamento, eu não consegui nem voltar para a sorveteria. Eu fui para o apartamento, eu entrei no banheiro, mas eu chorei muito, chorei. E eu dizia, Deus, que esse tenha sido o último dia que esse homem e essa mulher precisaram comer comida do lixo. Que esse tenha sido o último dia em que eles passaram por isso. Revela-te a eles. Uma oração que eu aprendi a fazer é revela-te a eles, Senhor. Porque quando as pessoas conhecem a Deus, a história da vida delas muda. Não é conhecer uma igreja, conhecer um crente. Nós já vimos aqui que, se não fosse o samaritano, aquele homem tinha morrido ali na estrada, embora tenham passado por ele um sacerdote e um levita, né? Se fosse por Sara e Abraão, Agar e o menino tinham morrido, né? A gente precisa pedir que Deus se revele, que a presença dele entra na vida daquelas pessoas para que a história delas mude. E quando, irmãos, nós não podemos fazer nada, quando nós nos sentimos impotentes, né? Que nem essa situação que eu li na internet, que eu falei para vocês, que eu podia fazer o quê? Nada, né? A não ser orar. Nós temos o maior recurso que está ao nosso alcance, que é a oração. Vamos abrir em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra todos os que fazem o mal. Quem é justo aqui? Eu sou. Eu sou porque Jesus me justificou através da obra da cruz, não porque eu seja grande coisa, né? Mas eu tomei posse da justificação, apesar de nós. Então a Bíblia diz aqui, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Nós somos preguiçosos, irmãos. A gente não gosta de orar. A gente não gasta tempo orando. Nós precisamos ser pessoas que vêm, que estão o tempo todo atentos ao que acontece à sua volta, tendo o coração de Deus, a visão de Deus te movendo nisso, e pessoas que oram constantemente por aquilo que vê, por aquilo que cruza o seu caminho, por aquilo que você não pode fazer nada aparentemente, mas você pode orar, né? Tem um outro versículo, não vou pedir nem para vocês abrir, que está em Tiago 5:16, a parte B do versículo, que diz, muito pode a súplica do justo em seus efeitos. Irmão, se tem um versículo na Bíblia que eu creio de todo o meu coração, é esse. Quando eu fico meio apavorado, desesperado com uma coisa, eu falo, eu posso orar. E eu oro para que Deus tire aquele peso do meu coração, aquela angústia, aquela perturbação, até eu sentir paz.
Aí eu sei que Deus me ouviu. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Tudo que for necessário. Então, nós precisamos aprender a transformar, como eu disse antes, toda a nossa angústia, toda a nossa aflição, toda a nossa súplica em orações, tá? Quando você não pode fazer nada, ore. Ore, porque Deus vai mover situações, vai mover o céu, vai mover a terra, vai mover pessoas para que aquele motivo de oração seu seja alcançado, para que situações mudem, para que o diabo seja repreendido, para que ele perca as batalhas e os anjos do Senhor sejam enviados em situações para Deus trazer a vitória, para Deus mudar aquilo, para Deus transformar a derrota em vitória, para Deus transformar o fracasso em uma conquista. Mas nós precisamos orar. A igreja recebeu de Deus essa incumbência. Nós temos autoridade para orar em nome de Jesus e mudar situações, prevalecer contra o inimigo. A única coisa que Deus não muda é a vontade dele. Mas tudo que estiver fora da vontade dele, ele pode mudar com a sua súplica, com a sua oração. Eu lembro que a pastora Ângela veio aqui uma vez, né, num seminário dos Gideões da oração. Eu lembro de uma coisa que ela disse que impactou a minha vida também. Ela falou assim que uma das coisas que ela quer fazer quando ela chegar na eternidade diante de Deus é que Deus mostre a ela o resultado da sua intercessão, em todos os sentidos. Tudo que ela orou, tudo que ela pediu, ela falou, a gente pede por nossa família, nossos amigos, nossa igreja e vê Deus fazer. Ela falou, mas a gente ora por missões, a gente ora pelos missionários, a gente ora pela igreja perseguida, a gente, como eu disse, ora por crianças, né? Ora por pessoas que estão enfermas nos hospitais, pessoas que nós nunca vimos, né? E ela disse, uma coisa que eu quero é que Deus me mostre o resultado, o alcance das minhas orações. Aí eu pensei, gostei disso. Eu vou orar mais intensamente, porque eu quero que na eternidade Deus me mostre coisas que Ele pôde mudar, porque eu orei por aquilo. Situações em que Deus entrou, porque eu intercedi, mesmo sem conhecer, mesmo sem poder estar lá para ver o resultado, né? Mas que nós sejamos pessoas que tenham essa visão de eternidade, de que haverá frutos, haverá galardões, que a gente vai receber por orações que a gente fez, por pessoas que a gente não conhece, por pessoas com quem a gente nunca teve nenhum contato, mas que a compaixão de Deus, a empatia, tomou nosso coração e nos levou a orar por elas. Que você seja desafiado a fazer isso nessa noite, a orar, a se importar, a pedir que Deus lhe dê a visão, que Deus lhe dê o coração dele, que Deus lhe dê aquele coração de Jesus que era tão misericordioso, tão compassivo e que se importava com o sofrimento humano. Então você precisa ter a experiência de um Deus real e presente, para que você possa falar dele aos outros e falar também das pessoas a Deus. Ter esse nível de intimidade. Você precisa falar de Deus para as pessoas, mas você precisa falar das pessoas para Deus. E mover o coração dele na direção delas, porque você é filho. Não simplesmente, irmãos, passar por essa vida para chegar ao céu, mas você passar por aqui sendo uma expressão da presença de Deus, sabendo, tendo a consciência que você leva essa presença dentro de você, e sabendo que Deus agora te viu, Deus te curou, Deus te libertou, e se não fez isso, Ele quer fazer por você, para que você seja um instrumento dEle, para tocar a vida das pessoas, para levar a presença dEle a elas e para mudar a história da vida delas. Eu só vou ler um último versículo aqui, Isaías 1, de 17 a 19. Para a gente encerrar e a gente vai orar. Isaías 1, de 17 a 19. Esse texto inteirinho de Isaías é muito lindo, vou ler esses 2 versículos. Diz assim: aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas,
Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. E Deus vem fazendo aqui, vem falando aqui, né, para que a gente não viva fazendo sacrifícios, né, vivendo uma religiosidade, mas que o teu cristianismo seja prático, que o teu cristianismo se volte para o seu próximo, e como um dia Deus alcançou com misericórdia a sua miséria, que Ele faça de você um instrumento para alcançar a vida das outras pessoas. Que ninguém passe em vão pelo seu caminho. Se você for no médico, de alguma forma, leve Jesus para ele. Se você faz academia de alguma forma, leve Jesus para aquelas pessoas. Se você vai para o supermercado, leve Jesus para aquelas pessoas. Você é um instrumento que se move na terra para que Deus revele a presença dele às pessoas que cruzam seu caminho. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar com vocês. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você se colocasse na presença de Deus, que você avaliasse a sua vida à luz dessa palavra. Você não é invisível. E você tem a tarefa de dizer para as pessoas que elas também não são. Mesmo que elas se sintam assim, elas precisam conhecer esse Deus que você conhece. Como um dia Agar descobriu que ela não era invisível. Ela descobriu o Deus que havia. Depois ela descobriu que esse mesmo Deus era capaz de abrir os olhos dela para que houvesse provisão para aquele menino. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas Deus não ouviu o clamor de Agar, Ele ouviu o choro do menino. Então, por causa do choro dessa humanidade perdida, de pessoas vulneráveis, pessoas que sofrem, pessoas que são oprimidas, pessoas com quem ninguém se importa, é que Deus quer abrir os seus olhos, para que você leve a água da vida para elas, para que você encha o odre e dê a água da vida para essas pessoas, para que você tenha sempre o óleo e o vinho na sua bagagem, para que você ofereça para essas pessoas, pelo menos inicialmente, a cura para suas enfermidades, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam físicas, e que você dê do seu tempo, que você ore, que você seja um instrumento que faça diferença na vida de todas elas. Então eu quero que você ore agora. Esse é o momento de você levar a Deus o seu pedido, a sua necessidade diante do que essa palavra falou com você. Que Deus levante aqui um exército de pessoas que de fato vêm, que de fato se importam, que de fato ninguém passe ao seu lado sem que você as veja com compaixão, com empatia e com atitude. Que você tenha o mesmo coração que Jesus teve.